Enfim. Pessoas para enviar uma sonda para Marte quando precisamos de tanto dinheiro aqui na Terra. Bom, se calhar porque o dinheiro que nós investimos no espaço para já é capaz de não ser assim tão grande como isso, como eu já vos vou explicar. E depois, como eu costumo dizer, se calhar um parafuso espacial daquela sonda pode dar origem a um parafuso especial precisamente aqui na Terra. E quando vocês ouvem sobre os milhões e milhões que se gastam no espaço, é preciso ver também o contexto disso. Este está sempre a saltar. Este é apenas um pequeno quadro daquilo que é o orçamento dos Estados Unidos. Eu apenas peguei o orçamento da NASA, porque a NASA é a agência espacial que mais dinheiro investe no espaço. Nestes quadradinhos que vocês estão a ver, é uma espécie de uma manta de retalhos, não é? Mas cada um destes quadradinhos corresponde a departamentos específicos do orçamento dos Estados Unidos. Temos, por exemplo, a Segurança Social, o que eles gastam na defesa, no sistema de saúde, na segurança, na educação. Sabem onde é que está aqui o quadradinho correspondente ao que se investe no espaço? Está aqui. Portanto, quando se fala nos milhões e milhões que se investem no espaço, estamos a falar, se calhar, de um pequeniníssimo quadradinho daquilo que os Estados gastam de maneira geral. O Carlos Sagan, quando criticava a investigação espacial, ele dizia: então comparem o dinheiro que se gasta na investigação espacial com o que se gasta nas guerras. E precisamente. É comparar este quadradinho que está aqui com aquele lá em cima. O Ministério da Defesa, que é todo aquele ali em cima. Isto não é propriamente propaganda política, isto são números. Eu apenas estou a dar-vos um contexto, que é para vocês não serem, obviamente, apanhados de surpresa quando se fala dos milhões e milhões que se gastam na exploração espacial. Quando, como eu vos mostrei há bocado, a exploração espacial dá-nos tudo aquilo, ou muito daquilo, que vocês têm no conforto de hoje em dia. Portanto, não é só enviar sondas para Marte para todos os planetas, é também para revolucionar aquilo que nós temos aqui no nosso planeta. E é aquele quadradinho, no caso da maior agência espacial do mundo. Bom, e porquê é que nós vivemos numa época extraordinária, como eu disse no início? Porque vivemos numa época em que vemos melhor. Isto não é a história do capuchinho vermelho e do lobo mau. Não. Nós vemos melhor. Nós, desde o início da década de 90, penso que muitos dos que estão aqui nasceram na década de 90, presumo eu, ou depois disso. Não, depois disso. Nós, desde o início da década de 90, temos melhores telescópios que permitem ver muito melhor o cosmos, tudo aquilo que nos rodeia. Temos o Chandra, temos o Spitzer, temos o Compton, temos o Hubble, que é provavelmente aquele que vocês mais conhecem. E porquê é que é aquele que vocês mais conhecem? Porque o Hubble olha para o universo com os olhos parecidos com o nosso, para ver o visível. Nós temos vários tipos de energia no universo. Nós não conseguimos ver todas as energias com os nossos próprios olhos. Temos que utilizar óculos, digamos assim, especiais para ver outro tipo de energias. E é por isso que nós temos vários tipos de telescópios. Estes são alguns que nós temos desde a década de 90. Estes são mais recentes, o Herschel e o Planck, são europeus. E neste momento está a trabalhar o telescópio Gaia, que tem como objetivo medir a distância, que nós estamos a cerca de 1000 milhões de estrelas. Este é o ALMA, uma rede de radiotelescópios do Observatório Europeu do Sul, mas no futuro vamos ter telescópios cada vez maiores. No caso da astronomia, quanto maior, melhor, por uma razão simples. Quanto maior for o espelho do telescópio, mais informação, mais luz consegue reunir. E este é um telescópio extremamente grande. Os astrónomos são muito criativos na escolha do nome dos telescópios. Este é um telescópio extremamente grande que está a ser construído precisamente no Chile. E, futuramente, e Portugal também está envolvido neste projeto, vamos ter também um radiotelescópio que vai utilizar terras da África do Sul e da Austrália para todos juntos criarem um radiotelescópio muitíssimo maior. Você tem uma pergunta aí em baixo? Eu gostava muito de responder se ouvisse, mas não consegui ouvir. Dizem
Porquê é que não precisa de tantos satélites? Bom, há vários tipos de satélites. Há vários tipos de satélites. Aqueles que eu mostrei são telescópios espaciais e que são utilizados precisamente só para a astronomia, para fazer investigação astronómica. Nós temos todo um outro conjunto de satélites, desde satélites militares, desde satélites de observação biológica, desde satélites de observação, por exemplo, da taxa de carbono que existe no nosso planeta. Portanto, todos esses satélites são satélites que são renovados, digamos assim, ano em ano, década a década, porque também temos tecnologias cada vez melhores para poder medir aquilo que se passa no nosso planeta e o que se passa lá fora. Portanto, nós temos cada vez mais outros para caráter meteorológico. Portanto, nós precisamos de tantos satélites, porque também temos cada vez melhores tecnologias e são precisos, enfim, renová-los para fazermos também melhor ciência. É apenas por causa disso. Ora bem. E porquê é que nós precisamos precisamente de satélites de astronomia que sejam diferentes? Porque precisamos de satélites com óculos diferentes, que nos permitam ver galáxias, por exemplo. Isto é um exemplo. Galáxias com óculos diferentes. E nós temos aqui a mesma galáxia vista precisamente com óculos diferentes, com satélites diferentes. Ninguém sabe o que é que são asteroides. É uma das formas dos asteroides, precisamente. Os asteroides são muito importantes. Vocês vão ouvir falar muito de asteroides nos próximos tempos, porque nós temos uma sonda da NASA que, em março, do próximo mês, vai conhecer aquilo que foi em tempos o maior dos asteroides. Eu saltei rapidamente aos asteroides, porque os asteroides são um dos corpos mais interessantes que nós temos no Sistema Solar. São as rochas mais antigas do Sistema Solar. São aquelas que nos podem dizer como é que o Sistema Solar começou. E, mais do que isso, os asteroides são os corpos rochosos que também tiveram uma influência muito grande na Terra. Nós sabemos que no início da formação do Sistema Solar, a Terra e todos os planetas do Sistema Solar foram autenticamente invadidos por impactos dos asteroides. E, portanto, conhecer os asteroides é conhecer não só os corpos mais antigos do Sistema Solar, mas também, precisamente, aquele tipo de corpos que foram fundamentais para nós estarmos aqui. Porque, como eu vos tinha dito há bocado, uma das teorias que explica o desaparecimento dos dinossauros foi precisamente o choque de asteroides. E se não fosse precisamente esse choque de asteroides, provavelmente os dinossauros ainda por cá andariam. E o que eu vos posso dizer é que nós conhecemos já um grande número de asteroides. Nós conhecemos como deve ser as suas órbitas, digamos assim, mais de 10.000 asteroides. Eu não sei se vocês costumam utilizar muitas vezes as redes sociais, o Facebook. Claro que sim. Quem é que hoje em dia não tem Facebook? E frequentemente aparecem aquelas notícias de que um asteroide XPTO está em rota de colisão com a Terra. Deixem-me dizer-vos que 99,9% dessas notícias são absolutamente falsas e eu tenho o meu e-mail sempre cheio de pessoas a perguntar se isso é verdade ou não. Mas, apesar de tudo, nós já conhecemos uma enorme quantidade de asteroides. Nós até já sabemos quais são os asteroides que passam relativamente próximos da Terra. E eu, por acaso, atualizei, precisamente para esta sessão, este mapa para vos dizer que nós até sabemos que hoje passou um asteroide perto de nós, a cerca de 75 vezes a distância que nos separa da Lua, que media entre 56 a 120 metros e a 4,93 km por segundo. A ciência hoje em dia já nos permite dizer este tipo de coisas. Ainda faltam conhecer muitíssimos outros asteroides e por isso é que as várias agências espaciais, não é só a NASA, a Agência Europeia, muitas outras agências espaciais, têm cada vez mais programas para conhecer melhor, para detectar melhor precisamente os asteroides. Eu vou passar isto aqui. E porquê é que eles são importantes? Precisamente por causa da capacidade de impacto que eles têm. Vocês já viram aquele filme do Bruce Willis? O Armageddon? Já viram? Não? Já viram? Aquilo é de treta. Pronto, só para vos prevenir. Não é bem aquilo que acontece precisamente quando nós vamos conhecer um asteroide. Mas os asteroides são, de facto, podem ser uma fonte de preocupação. E porquê? Por uma razão muito simples. Um asteroide com cerca de 50 metros
50 metros de diâmetro, consegue destruir por inteiro uma cidade. Um asteroide com cerca de 0,1 km consegue destruir um continente. Com 1 km de diâmetro, e 1 km não é propriamente uma coisa muito grande, afeta o hemisfério. Mas se estivermos a falar de um asteroide com cerca de 10 km de diâmetro, se bater com a Terra, pode dar origem a um desastre absolutamente global. E por isso é que é importante conhecer os asteroides, conhecer aqueles que andam mais próximos da Terra, precisamente para construirmos de alguma maneira uma possibilidade de os poder afastar. Qual é a má notícia que eu tenho para vos dizer? É que nós sabemos isto tudo, só que ainda não fomos capazes de construir uma única missão que nos permitisse testar qualquer capacidade para alterar a órbita de um asteroide ou para calcular como é que podemos evitar esse tipo de catástrofe. Portanto, o Bruce Willis também não sabia muito bem o que é que estava a fazer naquele asteroide e naquele filme. Mas estes tempos também são extraordinários por outro motivo. É que vocês certamente já ouviram falar nas notícias que nós já descobrimos planetas lá fora. Nós vivemos numa época em que eu, quando andava na escola secundária, quando tinha a vossa idade, os meus manuais escolares diziam que nós conhecemos apenas os planetas do nosso sistema solar. Eu não sou assim tão velho. Mas, hoje em dia, os nossos manuais escolares já dizem que nós, ou podem dizer, que nós já conhecemos mais de 1.800 planetas fora do nosso sistema solar. E há mais de 3.185 candidatos a novos planetas lá fora. Isto é um dos grandes triunfos da ciência e permite-nos fazer brincadeiras como, por exemplo, este vídeo que eu tenho para vos mostrar. Estão cerca de 1.700 planetas, que conhecemos lá fora, estão a orbitar cerca de 1.081 estrelas. Eu apenas trouxe este vídeo para vos mostrar que nós não tínhamos este conhecimento há 10, 15 anos. Nós não sabíamos absolutamente nada disto. De um momento para o outro, devido à evolução da ciência e da tecnologia, nós vivemos numa altura em que é possível fazer este tipo de simulações, em que é possível mostrar outros planetas lá fora. Todos eles são muitíssimo maiores que a Terra. E cada um destes planetas que foram descobertos desafia aquilo que nós julgávamos que sabíamos sobre a formação dos planetas. E porquê é que eu digo isso? Por uma razão simples. Uma razão simples. Como vocês sabem na escola, daquilo que aprendem, no nosso sistema solar nós temos os 4 planetas mais próximos da Terra, são planetas rochosos. Quais é que são os 4 planetas? E Marte. São os planetas rochosos, certo? Depois desses planetas vêm os planetas gasosos, os maiores, que são Saturno, Urano e Neptuno. Então, um caso à parte, fica lá no fundo. Mas, antes de descobrirem planetas lá fora do nosso sistema solar, nós julgávamos que todos os sistemas planetários eram desse tipo. Ou seja, planetas rochosos e pequeninos à frente e planetas gasosos muito grandes lá mais para trás, mais longe das estrelas. Quando foi descoberto o primeiro planeta lá fora, que girava à volta de uma estrela parecida com o Sol, foi a 6 de outubro de 1995. E logo naquele primeiro planeta que os astrónomos foram descobrir, veio baralhar absolutamente tudo aquilo que nós sabíamos. Por uma razão simples. O primeiro planeta que foi descoberto foi um planeta muitíssimo maior, até muito maior do que Júpiter, e estava muito próximo da estrela. Portanto, era um planeta gasoso, extremamente quente e perto da sua estrela. Nós não conhecíamos nenhum planeta, não há nenhum planeta com estas características no nosso sistema solar. E, portanto, o que os astrónomos têm feito desde a década de 90 é tentar arranjar uma teoria que explique por que razão é que, afinal, os sistemas planetários não são iguais aos nossos. Ao que aconteceu no início desta sessão em que expliquei sobre matéria negra e energia escura, os astrónomos também ainda não têm nenhuma teoria minimamente unânime que explique por que razão é que, afinal, nós podemos ter planetas como Júpiter quentes, próximos das suas estrelas. Agora vamos para a parte, como já estamos quase a terminar, vamos para a parte mais da ficção científica, que é outra coisa, aparente ficção científica, que é uma coisa que eu acho que é muito mais interessante também trazer para todos nós, e sobretudo para estas idades. É que vocês, não sei se vocês têm bem esta noção, mas
nós vemos uma altura em que até já se estão a construir naves espaciais privadas para se poder fazer turismo. Já temos naves espaciais que vão à Estação Espacial Internacional e vão lá deixar comida, futuramente vão lá deixar tripulação. E esta imagem que vocês estão a ver aqui em baixo, isto é a construção do primeiro aeroporto espacial da humanidade, que está a ser construído no sul dos Estados Unidos. E, portanto, o que para nós hoje ainda parece que está tudo em obras, mas provavelmente, quando vocês já tiverem um bocado mais de minha idade, volta dos 30, 40 anos, será provavelmente muito mais corriqueiro a questão das viagens ao espaço, do turismo espacial. E tudo começou, se calhar, precisamente neste aeroporto espacial que está a ser construído no sul dos Estados Unidos. Tem este aspecto futurista. Mas mesmo muito daquilo que nós vemos hoje em dia, muito das próprias missões espaciais que nós enviamos para os outros planetas, parece-nos ficção científica. Eu vou-vos mostrar agora um vídeo da chegada do rover Curiosity a Marte. É uma mistura de não só, vocês vão ver não só o que está a acontecer precisamente na NASA, mas também uma simulação de computador de como é que aquele rover, o rover Curiosity, chegou a Marte. E depois vou-vos fazer a seguinte pergunta: aquilo não parece mesmo ficção científica? Claro que sim. Isto aconteceu mesmo assim. Foi assim que ele chegou a Marte.